Fala galera, sou o professor Newton Bonifácio e tenho aqui uma super revisão para você que vai fazer o concurso dos Correios, beleza? Vou resolver aqui com vocês 5 questões tiradas de uma prova recente elaborada pela banca IBFC. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu garanto que você vai arrebentar na prova de matemática se você assistir essa aula completa, beleza? Vamos começar? A primeira questão, galera, a gente já começa com a questão 11, porque as questões desse material de hoje eu tirei de uma prova recente elaborada pela banca IBFC. E a parte de matemática foi a partir da questão 11, tá certo? Então, questão 11 diz o seguinte: um número inteiro x foi dividido por 5, o quociente desta divisão foi agora dividido por 7, e o resultado desta nova operação foi dividido por 3, resultando no número 6. Podemos afirmar que x é igual a... Primeira parte da questão disse que um número x foi dividido por 5. O que é que eu sei? Que o número x foi dividido por 5 e isso vai me gerar um resultado. Esse resultado eu vou chamar de quociente. E nesse caso eu vou chamar de quociente 1, de Q1, tá certo? Aí a questão continua dizendo: o quociente desta divisão foi agora dividido por 7. Esse quociente aqui, que eu chamei de Q1, de acordo com a questão agora, foi dividido por 7. Com isso, eu vou obter um novo resultado, um novo quociente, que eu vou chamar de Q2. Por fim, o resultado dessa nova operação foi dividido por 3, resultando no número 6. Ora, galera, esse novo resultado aqui, Q2, agora foi dividido por 3, de acordo com a questão, resultando no número 6. Perceba que ao final a questão disse o resultado, disse quanto dava o quociente. Então, a partir disso, eu consigo desenrolar as informações da questão. O que é que eu sei em relação a uma divisão? Eu sei que se eu multiplicar o divisor pelo quociente, eu descubro o dividendo. Se eu multiplicar o 3 vezes 6, eu descubro o valor de Q2. Então é isso que eu vou fazer. O Q2, galera, é o resultado da multiplicação de 6 vezes 3. 6 vezes 3, eu sei que dá quanto? 18. Então acabei de descobrir o valor de Q2. Ah, professor, mas o Q2 também aparece na divisão anterior. Aparece sim, turma. Então, se eu sei que o Q2 vale 18, então basta eu substituir o Q2 nessa continha aqui de divisão. No lugar desse Q2, então, eu vou substituir por 18. Olha que legal. Eu tenho aqui o divisor e o quociente. Se eu multiplicar o 18 vezes 7, eu vou descobrir o valor de Q1. Então, para descobrir o Q1, eu multiplico 7 vezes 18. Não sou obrigado a saber essa continha de cabeça. Então, eu posso multiplicar aqui separadamente. 7 vezes 8 dá 56. Fica o 6 e vai 5. 7 vezes 1 dá 7. Mais 5 dá 12. Então, eu acabei de descobrir que o valor de Q1 é 126. Ah, professor, mas o Q1 aparece na primeira continha de divisão. Aparece. Então, a gente vai também substituir na primeira conta. No lugar desse Q1, então, eu posso substituir por 126. Ora, galera, eu sei o divisor, eu sei o quociente. Se eu multiplicar esses dois números, eu vou descobrir quanto dá o dividendo da primeira continha. Eu vou descobrir quanto vale o x. Então, para finalizar minha primeira questão, eu vou multiplicar o 5 por 126. Posso fazer essa continha aqui separada. 5 vezes 6 dá 30, fica o 0 e vai 3. 5 vezes 2 dá 10, mais 3 fica 13. Escrevo 3 e vai 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1 fica 6. Ah, professor, então o valor de x nessa minha primeira divisão é 630?
Exatamente. Descobri o valor que a questão queria, 630. A gente marca o item D de desoxirribose. Primeira questão respondida, simplesmente usando algumas informações sobre a divisão. Vamos para a próxima questão e quero que você considere a possibilidade de se tornar membro do meu canal, porque aí você vai ter acesso a vários materiais exclusivos, você vai ter direito a ter todas as suas dúvidas respondidas com prioridade. Além do mais, você vai acompanhar um super curso de matemática básica, para você ficar fera em matemática e a matemática não ser problema em nenhum outro concurso na sua vida, beleza? O link para se tornar membro está no primeiro comentário do vídeo e vamos para a questão de número 12. Em um concurso público, uma das provas consiste em resolver problemas envolvendo divisibilidade. Um dos problemas propõe o seguinte desafio: encontrar o menor número natural x que, quando dividido por 15 por 8, sempre deixa um resto igual a 12. Podemos afirmar que o número x procurado é. Eu tenho uma sugestão para você em relação a esse tipo de questão. Se você não souber montar de forma matematicamente correta, você pode usar as opções ao seu favor. Como assim, professor? Você pega aqui o item A, que é 90, divide por 15 e divide por 18, para ver se fica resto 12. Se sobra resto 12. Professor, dividir, não sobra. Se não sobra, você vai para o próximo número. Divide 102 por 15, 102 por 18, para ver se ao final da divisão vai restar 12. Vai ficar resto 12. Se ficar, é a sua resposta. Se não ficar, você vai para o próximo número, tá certo? Então você poderia utilizar muito bem esse recurso na hora da prova. Mas eu vou mostrar para vocês o matematicamente correto. Como assim, professor? Eu vou começar a divisão fazendo o MMC entre o 15 e o 18. Porque quando eu fizer isso, eu vou descobrir o menor número que eu consigo dividir por 15 e por 18 ao mesmo tempo. Então, eu vou descobrir o menor número cuja divisão por 15 por 18 vai ficar com resto zero. E isso vai ser muito importante para finalizar a minha questão. Vocês vão ver daqui a pouco. Para calcular MMC, a gente faz essa retinha aqui e começa a fazer as divisões, utilizando números primos. Vou começar dividindo por 2. 15 por 2 não dá, então repito. 18 por 2 dá 9. Não consigo mais dividir por 2, então vou para o próximo número. Vou dividir agora por 3. 15 dividido por 3 vai ficar 5. 9 dividido por 3 vai ficar 3. Vou dividir novamente por 3. 15 dividido por 3 não dá, então eu repito. 3 dividido por 3 dá 1. Vou para o próximo número. Agora eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E aqui já tinha dado 1, então finalizei. Vou multiplicar então, galera, esses números aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. 18 vezes 5, até na calcaia, dá 90. O que é que significa esse 90? É o menor número que, quando eu divido por 15 e por 18, dá resto zero. Será, professor, que é verdade? Faça um teste aí, bebê. 90 dividido por 15, você vai ver que dá 6. 6 vezes 15 dá 90. Resto zero. 90 dividido por 18 dá 5. 5 vezes 18, 90. Resto zero. Realmente dá certo o que eu disse. Professor, mas na questão não quer que dê resto zero, quer que dê resto 12. Se eu já sei que o 90, quando dividido por 15 e por 18, dá um resto zero, para saber quando vai dar resto 12, é só eu pegar o número 90 e adicionar mais 12, que eu tenho certeza que quando eu for dividir, o resto final da divisão vai ser 12. Será, professor? Vou pegar aqui o 90 e adicionar mais 12. Vai dar quanto então, turma? 90 mais 12, 102. Será que o 102, quando dividido por 15 e por 18, vai sobrar resto 12? Vai sim. Professor, não acredito.
Pois vamos fazer o teste. Se você quiser dividir aqui no cantinho, ó, 102 dividido por 15. O valor mais próximo de 102 por 15 vai dar 6. 6 vezes 15 dá 90. 102 menos 90, resto 12. Professor, não acredito ainda, então faça com outro número. Vou pegar o 102 e agora dividir por 18. 102 dividido por 18, o valor que dá é 5. 5 vezes 18 dá 90 para 102, ou seja, 102 menos 90, resto 12. Então, de fato, turma, o número que eu divido por 15 e 18, que ao final vai ficar resto 12, é o 102. No caso, galera, é o menor número possível, ok? Então, a gente marca o item B de bucéfalo. Mais uma vez, você não precisaria fazer tudo isso se você usasse as opções ao seu favor. Você poderia testar item por item para ver qual deles, ao dividir por 15 e por 18, ficaria ao final resto 12. Esse recurso você vai poder utilizar sempre que você achar viável, ok? Então, questão 12 respondida. Vamos para a questão 13, que é um pouco mais chatinha. O valor da expressão x mais y sobre xy mais 1, quando x igual a 4 terços e y igual a menos 2 quintos, é igual a... Turma, eu vou fazer essa questão separadamente. A parte de cima, que é x mais y, eu vou calcular separado o valor dessa expressão, tá certo? Eu sei que o x, de acordo com a questão, é 4 terços. Então, 4 terços eu vou somar com o y, que de acordo com a questão é menos 2 quintos. Coloquei um parêntese só para me organizar melhor. Normalmente, quando eu vou eliminar esse parênteses, já que eu tenho um sinal de mais e um sinal de menos, eu faço aquele joguinho do sinal. Mais com menos, fica menos. Então, basta eu resolver 4 terços menos 2 quintos. A forma que você vai fazer para subtrair essas frações, você que decide. Tem mais de uma forma de resolver. Porém, para otimizar o nosso tempo, a estratégia que eu vou utilizar é uma estratégia rápida. E como é essa estratégia rápida, professor? Multiplica os dois de baixo, 3 vezes 5, que dá 15, e multiplica cruzado, 4 vezes 5, dá 20, 3 vezes 2, dá 6. Olha que massa! Quando eu quero somar ou subtrair frações, se eu quiser fazer rapidinho, multiplico embaixo. 3 vezes 5, 15. Multiplico cruzado. Multipliquei o 4 vezes 5, ficou 20. 3 vezes 2 ficou 6. 20 menos 6, galera, dá 14, 15 avos. Então, o que foi que eu acabei de descobrir? Quanto vale x mais y, utilizando os valores que a questão nos deu. Vou só reduzir aqui o tamanho dessa continha. E agora vamos para a segunda parte, que vai ser a parte de baixo. A parte de baixo da fração tem dizendo que é x vezes y mais 1. Vamos focar nessas informações? Vamos. Eu já sei que o x é quanto? 4 terços, de acordo com a questão. Eu já sei que o y é quanto? Menos 2 quintos, de acordo com a questão. Estou substituindo aqui, ó, bem devagar. E repito esse 1 que tem aqui ao final. Turma, 4 vezes menos 2 dá menos 8. E na parte de baixo, 3 vezes 5, até na calcaia, dá 15. Multipliquei em cima, 4 vezes menos 2 deu menos 8. Multipliquei embaixo, 3 vezes 5 dá 15. Não posso esquecer desse meu amigo 1. Então, tudo isso mais 1. Lembrem-se que quando eu tenho frações, é interessante que todos os números que estão aparecendo na minha questão também estejam em forma de fração. Então, na parte de baixo desse 1, eu posso dizer que também é 1. Agora há pouco, o que foi que eu combinei com vocês? Essa continha envolvendo duas frações
a gente pode resolver de forma rápida. A dica que eu dei se aplica à subtração e se aplica também à adição. E qual foi a dica que eu mostrei para vocês? Multiplica embaixo 15 vezes 1, que dá 15. Em seguida, multiplica cruzado, ó. 15 vezes 1, professor, dá 15. 1 vezes menos 8, professor, dá menos 8. Então, embaixo ficou 15, em cima ficou 15 menos 8. Subtraindo esses números de cima, turma, 15 menos 8 fica 7. Então, deu 7 quinzeavos. Perceba que, em relação ao pedido da questão, eu já descobri as duas informações que eu precisava. A questão pediu para a gente calcular o valor de x mais y dividido por xy mais 1. Eu descobri separadamente que o x mais y vale quanto? Tá aqui ele, ó, 14 quinzeavos. Vai ficar, então, no lugar de x mais y, 14 quinzeavos. Descobri separadamente que o xy mais 1 vale quanto, hein? 7 quinzeavos. Vou substituir aqui também, ó. 7 quinzeavos. Se você quiser ganhar tempo, turma, já que o que falta para finalizar a questão é simplesmente resolver essa expressão aqui, eu posso ganhar tempo eliminando os denominadores. 15. Cortei o 15 da primeira fração e o 15 da segunda fração. Sobrou então para a gente o 14 e o número 7. 14 sobre 7. Perceba que nas opções não temos resposta em forma de fração. Ou seja, o elaborador da questão simplificou esse resultado aqui. Toda fração, galera, também é uma divisão. Então eu posso finalizar a questão dividindo 14 por 7. 14 dividido por 7, até na calcaia dá 2. Então a gente marca o item A. De aqui tem sentimento. Questão 13 respondida. Mais uma vez, considere se tornar membro do meu canal para você ter acesso a vários materiais exclusivos. O link para você baixar esse material tá no primeiro comentário do vídeo, tá certo? Então vamos continuar a partir da questão 14. Em uma empresa de produção de alimentos, é necessário calcular a quantidade de embalagens de 0,12 kg que podem ser feitas a partir de um lote de 1,680 kg de ingredientes. O responsável pela produção deve dividir a quantidade total de ingredientes pela capacidade de cada embalagem para determinar o número exato de embalagens que podem ser produzidas. A questão já está nos dizendo o que é para ser feito. A gente vai dividir esse númerozinho aqui, essa quantidade, por essa. Assinale a alternativa que apresenta o número de embalagens que a empresa pode produzir nestas condições. E agora, professor, a gente vai dividir 1,680 por 0,12. Entenda que para dividir números que são decimais, antes de qualquer coisa, a gente precisa equilibrar a quantidade de casas decimais. Aqui a gente percebe que tem, ó, 3 números à direita da vírgula. E aqui a gente percebe que tem 2 números somente. Como a gente faz para equilibrar a quantidade de números à direita da vírgula? A gente acrescenta um zero bem aqui. Perceba que ao fazer isso, agora está equilibrada a quantidade de casas decimais. 3 números à direita da vírgula em cima, 3 números à direita da vírgula embaixo. Feito esse equilíbrio, eu posso reescrever os números como se eles não tivessem vírgula. Então eu posso dizer que é 1680 dividido por 0,120. Ah, professor, mas esse zero aqui não serve para nada. De fato, não serve. Então eu posso dizer que é 1680 dividido por 120. Mas, galera, eu ainda posso, se eu quiser,
cortar esse 0 com esse. Logo, turma, para dar a resposta final, basta eu fazer essa divisão. 168 dividido por 12. Olha como vai ficar tranquilo o cálculo. Separo aqui o número 16. 16 dividido por 12. O valor mais próximo é 1. 1 vezes 12 dá 12. Subtraindo 16 menos 12, fica resto 4. Posso baixar o próximo número, que é 8. Tenho agora 48. Vou dividir então 48 por 12. 48 dividido por 12 dá 4. 4 vezes 12, 48. Subtraindo 48 menos 48 dá resto 0. Ou seja, galera, essa divisão dá 14. Então, a gente marca o item C de cronotanatognose. Mais uma questão respondida. Vamos para a questão 15. E para você que quer uma outra revisão, uma parte 2 dessa revisão para o concurso dos Correios, você vai digitar nos comentários parte 2, que é para eu entender que esse conteúdo é relevante para vocês e eu formar outro material, tá certo? Muito bem. Questão 15. Uma máquina de lavar roupas consome 240 litros de água em 12 minutos. Vou marcar essas informações. Durante o ciclo de lavagem, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de litros de água que essa máquina consumirá se funcionar por 1h30. Ora, turma, a primeira informação da questão foi dada em minutos. A informação final foi dada em horas e minutos, 1h30. Mas a gente bem sabe que 1h30 são quantos minutos? São 90 minutos. O que temos à nossa frente aí, turma, nada mais é do que uma questão de regra de 3 simples. Eu tenho uma quantidade de litros e tenho uma quantidade de minutos. A primeira situação dita foi que a máquina gasta 240 litros em 12 minutos. Se for utilizada a máquina durante 90 minutos, ela irá gastar quantos litros? Chamei de X. Eu sei que se a máquina ficar ligada durante mais tempo, é lógico que ela vai gastar mais litros. Então, essa regra de 3 é formada por grandezas diretamente proporcionais, então eu posso multiplicar de forma cruzada. 12 vezes x vai ficar 12x. 240 vezes 90 eu não sei. Eu vou fazer separado essa conta aqui para nós. Na hora de multiplicar, eu posso deixar esses dois zeros de fora e multiplicar só o 9 por 24. E ao final eu acrescento os zeros. 9 vezes 4 dá 36, fica o 6 e vai 3. 9 vezes 2 dá 18, mais 3 dá 21. Eu sei que a multiplicação deu 216, mas eu tinha deixado dois zeros de lado, né? De fora, então acrescento. Deu 21.600. Vamos lá? 12 vezes x deu 12x. 240 vezes 90 deu 21.600. Para descobrir o x, eu vou passar o 12 dividindo. Então vai ficar 21.600 dividido por 12. Como eu estou fazendo essa aula bem passo a passo, fazendo as contas todas bem direitinho, bem detalhadas, então essa conta final também vou fazer separada. 21.600 dividido por 12. Bora lá, galera. Posso separar aqui o 21. 21 dividido por 12. O valor mais próximo é 1. 1 vezes 12 dá 12. Subtraindo 21 menos 12 dá 9. Baixo o próximo número, que é 6. Tenho agora 96. 96 dividido por 12 dá 8. 8 vezes 12, 96. Fazendo 96 menos 96 dá resto 0. Eu teria ainda dois números para baixar. Só que esses dois números são zeros. Não faz sentido eu baixar para cá.
Então, eu vou pegar esses dois zeros e trazer para a nossa resposta. 21.600 dividido por 12 deu 1.800. Nosso x, então, vai dar 1.800. A gente marca o item D de desoxirribose. Questão 15 respondida. Finalizei a minha revisão. Mais uma vez, para você que quer a parte 2 dessa revisão, com mais 5 ou mais questões voltadas para o concurso dos Correios, digite nos comentários, parte 2, que eu vou organizar um material para vocês, tá certo? No mais, turma, considerem se tornar membro do canal para você ter direito a vários materiais exclusivos e, inclusive, ter um super curso de matemática do zero. Forte abraço e até uma próxima!